75 curiosidades que provavelmente você não sabia. Aqui está a coleção mais abrangente de fatos desconhecidos, aleatórios, interessantes e históricos sobre os livros e personagens da Bíblia. O quanto você sabe sobre a Bíblia? A Bíblia é um livro composto de 66 livros menores divididos entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, enquanto o Novo Testamento tem uma quantidade menor de 27 livros, ambos com inúmeras curiosidades bíblicas que você verá mais à frente. Escritos por aproximadamente 40 pessoas diferentes, os autores desses livros incluem profetas, um escriba, um copeiro, um pastor, um cobrador de impostos, um médico, pescadores, fazendeiros, padres, filósofos e reis, só para citar alguns. Embora o Antigo Testamento tenha sido escrito antes do Novo Testamento com aproximadamente 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, a Bíblia não foi escrita como uma história contínua de Gênesis ao Apocalipse. E então, você sabia disso? Quer conferir outras curiosidades bíblicas? Pois, continue lendo a seguir. 75 curiosidades bíblicas surpreendentes que vão te deixar de boca aberta. 1. Há um total de 1189 capítulos na Bíblia. Aliás, o Antigo Testamento possui a maior parte com 929 capítulos. 2. O livro mais longo da Bíblia é Jeremias. 3. O versículo mais curto da Bíblia é João 11 horas e 35 minutos, que afirma: Jesus chorou. 4. Encontrada em Isaías 8, 3, Malexalaralhais, é a palavra mais longa da Bíblia. 5. O versículo mais longo da Bíblia é Ester 8, 9. 6. Não há descrição física de Jesus na Bíblia. 7. De acordo com o autor, Deus matou cerca de 25 milhões de pessoas na Bíblia. Satanás mata cerca de 60 pessoas, 10 das quais Deus permitiu que Satanás matasse como parte de uma aposta no livro de Jó. 8. A autoria de Hebreus permaneceu anônima por séculos. 9. A palavra Trindade não é mencionada na Bíblia. 10. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Outras curiosidades bíblicas. 11. O homem mais velho mencionado na Bíblia é Matusalém e ele tinha 969 anos. 12. Existem cerca de 185 canções na Bíblia. 13. Enoque e Elias são as únicas pessoas na Bíblia que não morreram de morte natural. 14. A palavra cristão ocorre 3 vezes no Novo Testamento. 15. Golias é descrito no livro bíblico de Samuel como um gigante filisteu. 16. Há um burro que fala na Bíblia. 17. O primeiro livro da Bíblia fala sobre uma serpente tentando Eva. 18. A Bíblia foi traduzida para o gótico no século IV. 19. O Antigo Testamento levou mais de 1500 anos para ser escrito. 20. A menor Bíblia do mundo cabe na ponta de uma caneta. Os cientistas gravaram 1,2 milhão de letras do Antigo Testamento em um minúsculo disco de silicone, que eles chamam de nanobíblia. 21. O Novo Testamento foi escrito dentro de um período de 50 a 75 anos. 22. O nome de Adão vem da palavra hebraica Adama, que significa solo. 23. A Bíblia diz que Jesus é único tanto em sua pessoa quanto em seu propósito. 24.
Há um total de 188 mulheres nomeadas na Bíblia. 25. A palavra Lúcifer vem do latim lux, luz, mais ferre, carregar, ou, literalmente, trazendo luz. Mais curiosidades bíblicas interessantes. 26. A última palavra da Bíblia é Amém. 27. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, que é o substantivo do adjetivo verbal krien, que significa esfregar a unção. 28. O livro mais roubado em lojas do mundo é a Bíblia. 29. Em nenhum lugar da Bíblia diz que exatamente 3 magos vieram visitar o menino Jesus, nem que eram reis, ou andavam em camelôs, ou que seus nomes eram Casper, Melquior e Baltazar. 30. Satanás nunca foi chamado de Lúcifer. O único uso da palavra Lúcifer na Bíblia foi por Isaías, que se referia à queda da Babilônia, não Satanás. 31. Na Bíblia, o Novo Testamento menciona que do céu descerá uma enorme cidade chamada Nova Jerusalém feita de ouro puro, como vidro transparente. 32. O rei Davi, da Bíblia, ofereceu 200 prepúcios pela mão de sua esposa em casamento. 33. O inferno nas traduções modernas da Bíblia se refere a Geena, um lugar real fora de Jerusalém onde se pensa que eles costumavam queimar lixo, e, portanto, sempre havia um fogo aceso ali. 34. Há um Evangelho de Judas, não encontrado na Bíblia, que fala de Judas como o único dos discípulos de Jesus que compreendeu plenamente seus ensinamentos. Ele entregou Jesus aos romanos porque Jesus pediu que o fizesse. 35. Na Bíblia, Deus enviou 2 ursos para matar 42 crianças porque eles zombaram de um homem por ser careca. 36. A Bíblia diz que o diabo é bonito, mas não menciona nada sobre o aspecto físico de Jesus. Outros fatos bíblicos. 37. Serafim pode significar uma serpente de fogo porque a palavra serafim é sinônimo de serpente. Deus poderia ter um exército de dragões. Portanto, é um assunto de debate entre teólogos. 38. Jurar sobre a Bíblia é contra a Bíblia. 39. As leis mencionadas na Bíblia exigiam que os fazendeiros deixassem partes de seus campos sem colheita para estranhos, uma prática que ainda existe em algumas partes do mundo. 40. O Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. 41. Jesus recebeu seu nome de um anjo. 42. O sobrenome de Jesus não era Cristo. No entanto, ouvimos Jesus Cristo com tanta frequência que é fácil pensar que Cristo é o sobrenome de Jesus. Contudo, não é. Aliás, na Palestina do primeiro século, as pessoas não tinham sobrenomes. As pessoas identificaram outras pessoas fazendo referência a seus pais, Jesus, filho de José. 43. Muitos estudiosos questionam a precisão desta data de nascimento de Jesus, em 25 de dezembro, e duvidam que os pastores saiam com as ovelhas à noite durante a época mais fria do ano. 44. O nome real de Jesus era Josué, ou pronunciado como Yeshua. 45. Ao contrário do que acreditamos, os sábios ou magos visitaram Jesus quando ele tinha 1 ou 2 anos de idade. 46. O Evangelho diz que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, mencionados em Mateus 12 horas e 36 minutos, Lucas 8 horas e 19 minutos, Marcos 3 horas e 31 minutos. 47.
O primeiro milagre que Jesus realizou foi quando ele transformou água em vinho na festa de casamento em Caná. 48. Os livros do Novo Testamento mostram que quando Jesus falou com Deus, ele usou a palavra Abba, que significa Pai. 49. Os livros do Novo Testamento nos dizem que Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. Outros fatos bíblicos aleatórios. 50. Existem mais de 40 milagres registrados nos evangelhos. Embora a maioria deles ocorra em mais de um relato, há apenas um evento milagroso que pode ser encontrado em todos os 4 evangelhos. 51. Em Colossenses 4h14, Paulo chamou Lucas de médico. Além disso, podemos evidentemente ver a profissão de Lucas com base na linguagem médica que ele usava. 52. O Evangelho de Marcos é o mais curto entre os 4 evangelhos. 53. O nome da cidade onde Jesus nasceu se chama Belém. Em hebraico, são 2 palavras. Bet significa casa, e Lém significa pão, ou seja, casa do pão. 54. José era conhecido como carpinteiro. Mateus 13h55, e Jesus deve ter aprendido o ofício com José. 55. Números 4:3 nos diz que um homem deve ter pelo menos 30 anos para ocupar o cargo de sacerdote. Curiosamente, trata-se da idade de Jesus quando deu início ao seu ministério. 56. O aramaico foi a principal língua falada pelos judeus na Palestina do primeiro século. E como a maioria dos judeus, Jesus deve ter aprendido a estudar a Torá em hebraico. Mais fatos sobre a Bíblia. 57. Jesus não era vegetariano. A dieta na Palestina para judeus praticantes era bastante universal. Todos os evangelhos mostram Jesus comendo produtos de origem animal, como a maioria dos outros judeus. 58. Uma das primeiras versões da Bíblia pode ser encontrada na Biblioteca do Vaticano e data do século IV. 59. Embora possa ser traduzido de maneira diferente dependendo de como você o encara, uma passagem da Bíblia descreve o mundo como redondo ou esférico. Esta passagem pode ser encontrada em Isaías 40:22 e diz: Ele está sentado no trono acima do círculo da terra, e seu povo é como gafanhotos. 60. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. 61. Alguns grupos sugerem que Jesus foi criado em um corpo espiritual e não físico. Mas, segundo a Bíblia, o corpo real de Jesus ressuscitou dos mortos. 62. Os historiadores acreditam que o Gênesis é baseado em histórias populares transmitidas oralmente que foram cumpridas entre os séculos 10 e 5 a.C. 63. O nome Jesus significa Deus salva. 64. Satanás é a transliteração de uma palavra hebraica, que significa adversário ou oponente. 65. De acordo com o Evangelho de Lucas, Maria ainda era uma virgem que prometeu se casar com José quando ela concebeu e deu à luz a Jesus. 66. Em nenhum lugar nos livros da Bíblia os animais são mencionados no nascimento de Jesus. Isso é simplesmente acréscimo dos últimos dias pelos cristãos ocidentais às cenas da Natividade. 67. A estrela de Belém era provavelmente uma conjunção astrológica de Marte, Saturno e Júpiter. Últimas curiosidades bíblicas. 68. Depois que os magos não relataram a ele sobre o nascimento de Jesus,
Herodes, o Grande, rei da Judéia, ordenou que matasse todos os meninos com 2 anos ou menos nas vizinhanças de Belém. 69. José, o pai adotivo de Jesus, era um carpinteiro que vivia em Nazaré. Morreu antes de Jesus ser crucificado e hoje é lembrado por inúmeras pessoas. 70. Existem 21 menções ou referências a Maria nos livros da Bíblia. 71. Conforme os evangelhos, João Batista era primo em 2º grau de Jesus. 72. Segundo a crença cristã, Jesus permaneceu solteiro por toda a vida e não teve filhos, pois a Bíblia é totalmente silenciosa sobre sua vida pessoal e romântica. 73. Jesus é frequentemente chamado de Rabino. A palavra Rabi origina-se do hebraico que significa professor. 74. Jesus teria uma forte relação com o número 40. Jesus jejuou no deserto por 40 dias. Jesus pregou por cerca de 40 meses. 40 dias separam a ascensão de Jesus de sua ressurreição. 75. As últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu foram: estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário para sabermos.